Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai poderoso, muito obrigado por estarmos aqui louvando ao Senhor, cantando, Pai, essas canções e pensando no quão grande é o Senhor, Pai. Quão grande é a sua majestade, Senhor. Quanto o Senhor, com toda essa grandeza, Pai, olha para nós, que somos tão pequenos, e nos dá tanta importância. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra também, Senhor, que nos alimenta, nos inspira, ela nos dá discernimento e nos dá direções. Pai, me usa agora com Teu Espírito para pregar a Tua palavra, que essa mensagem possa ajudar os corações aqui presentes. Pai, é hora que o Senhor possa tirar as preocupações agora de cada um e possamos meditar na preciosidade que é a Sua palavra. Oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, é tão especial poder estar aqui agora e abrirmos a palavra de Deus. Queria convidar você para abrir comigo lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 10. Nós vamos falar hoje sobre a Arca da Aliança. Eu, particularmente, gosto muito de estudar o Velho Testamento, a Antiga Aliança, e fazer as conexões com a Nova Aliança. E aprendemos coisas tão fascinantes que têm tudo a ver com a nossa vida espiritual hoje. Apesar de Jesus ter renovado a aliança para uma nova aliança, a antiga aliança do Velho Testamento tem muito para comunicar conosco também hoje. Há uma conexão entre a velha aliança e a nova aliança fabulosa. Eu queria estudar com vocês hoje sobre isso, um pouco sobre isso, as grandes lições que também a antiga aliança nos traz hoje e serve para nós que estamos na nova aliança hoje. Sabe, quando Moisés libertou o povo de Israel, e essa é uma história fascinante na Bíblia, e ele conduziu esse povo durante 40 anos no deserto, houve um momento em que Deus pediu para Moisés construir um templo, chamado tabernáculo, onde ali seria o local de adoração a Deus. E eles eram itinerantes, então era uma barraca bonita, bem feita. E essa barraca, quando eles se locomoviam no deserto, eles desfaziam e depois montavam em outro lugar. E Deus deu direções bem específicas para Moisés. Como construir aquele templo, aquele chamado tabernáculo. E também deu direções específicas para ele construir algo chamado uma caixa de ouro, revestida de ouro, chamada Arca da Aliança. Eu queria ler com você agora, em Êxodo 25, versículo 10. Diz assim: Diga aos israelitas que façam uma arca de madeira de acácia, de 1,10 m de comprimento, por 66 centímetros de largura, e 66 de altura. Revistam de ouro puro essa caixa, por dentro e por fora. E toda a volta coloque um remate de ouro. Façam também 4 argolas de ouro e ponham nos 4 pés, ficando 2 argolas de cada lado. Enfie os cabos nas argolas nos lados da arca, para que ela possa ser carregada. Os cabos ficarão nas argolas da arca e não serão tirados dela. Eu lhes darei as 2 placas de pedra, onde estão escritos os mandamentos, e você porá essas placas na arca. Eu trouxe tentei pesquisar na internet uma foto que mais se assemelhasse à Arca da Aliança, então eu queria mostrar para vocês agora. Não sei se dá para ver direito. Mas era algo assim, muito bem feita. Foram escolhidos os melhores artesãos da época para fazer essa arca, revestida de ouro, por fora e por dentro. E essa caixa, chamada Arca da Aliança, ela tinha um significado muito, muito profundo e muito importante. Ela significava a aliança de Deus com os homens. Era o símbolo da aliança de Deus com os homens. Era como se o próprio Deus estivesse lá no acampamento com os israelitas. Também em Hebreus capítulo 9, versículo 3. E o livro de Hebreus, o Novo Testamento, ele faz essa conexão e essa explicação
de como a velha aliança foi trocada pela nova aliança, e é fabuloso também. Em Hebreus 9, versículo 3, fala um pouco dessa arca. Fala assim: atrás da segunda cortina ficava a parte que era chamada de lugar santíssimo. Ali estava colocado o altar de ouro, onde era queimado o incenso. E também estava colocada a arca da aliança, toda coberta de ouro. Dentro da arca estava uma vasilha de ouro com o maná, o bastão de Arão, na qual tinham saído brotos, e as duas placas de pedra, com os mandamentos escritos nelas. Em cima da arca, representando a presença divina, estavam os querubins, com as duas asas abertas sobre o lugar onde os pecados eram perdoados. Mas agora não é o momento de explicar os detalhes dessas coisas. Apesar de Paulo não ter se aprofundado aqui nos detalhes, ele já deu alguns detalhes importantes para nós hoje. Do que tinha dentro da arca. Eu queria mostrar uma outra foto para você, que tentaram representar e deixar claro para nós o que estava dentro da arca. Pode mostrar aqui, por favor? Tinha as placas de pedra, onde Moisés colocou os mandamentos, né, as direções de Deus. Tinha aquela vasilha com o maná que eles pegaram e transformaram em forma de grão, uma vasilha. E tinha a vara de Arão. E o detalhe, essa vara, apesar de ser um pau seco, ela tinha brotos verdes. E floresceu dentro da arca. E tudo isso tem um significado, um simbolismo, que tem tudo a ver com a nova aliança também que Jesus fez conosco. Então, e como o povo era itinerante, isso era levado, era na peregrinação do povo, isso acompanhava, e era feito com muito cuidado. Havia essa tenda chamada tabernáculo, um lugar chamado Santíssimo Lugar, onde só o sumo sacerdote poderia entrar. E ali, uma vez por ano, levar um sacrifício que pagasse todos os pecados. Esse ritual era feito sempre, todo ano, com muito respeito. A arca, se você for estudar um pouquinho mais profundamente, Deus deu direções até mesmo para não se tocar na arca. Tinha um jeito de pegar na arca. E houve uma certa ocasião que um homem chamado Uzá, ao trazer a arca de um lugar para o outro, essa arca quase ia cair, ele, para segurar a arca, botou a mão no lugar errado e foi fulminado por Deus. Mas o que quer dizer tudo isso? Por que eu vim falar sobre isso? Sendo que nós vivemos uma nova aliança. E tudo isso já foi trocado. Deus já fez uma nova aliança através de Jesus para nós. Por quê? Porque Deus não faz nada em vão. Mesmo esses simbolismos, não é em vão para nós. Tem um significado para nós. Esse simbolismo ainda comunica verdades para nós hoje, que estamos na nova aliança. O tabernáculo que Deus pediu para que fizesse essa tenda bonita, onde seria o altar, hoje, através dessa nova aliança que Jesus fez conosco, o tabernáculo está dentro de nós. Esse templo está dentro de nós, de mim, de você, de cada um de nós aqui. Todos nós, que estamos diante dessa segunda aliança, que fizemos essa aliança com Jesus. Não é maravilhoso pensar isso? Que Deus Ele resolveu habitar dentro de nós. Se você vê a história, depois Deus, através de Salomão, fez um templo maravilhoso para mostrar a glória dele. Ele estaria lá dentro com todos esses rituais que eram feitos. E ele transfere tudo isso para dentro de mim, de você, de cada um de nós que fizemos essa nova aliança. É o que fala em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz assim: certamente vocês sabem que são o templo de Deus, e que o Espírito de Deus vive em você. Sabe, às vezes nós entendemos isso aqui,
Mas será que está aqui no nosso coração, no dia a dia? Andarmos com a cabeça erguida, com essa boa autoestima, de que Deus, na grande misericórdia dele, colocou o Espírito Santo dele dentro de nós, colocou esse templo maravilhoso, ele resolveu habitar dentro de nós, de mim e de você. E a Arca da Aliança, colocada nesse tabernáculo, simbolizava a presença de Deus no meio do povo. A nova aliança, feita por Cristo hoje, transferiu tudo isso para dentro de nós. E Cristo está em nós. E o tabernáculo vazio, o que ele era? Apenas uma barraca. Todo o sentido da adoração a Deus se dava por causa da presença da Arca da Aliança. E eu queria agora ver com vocês um pouco. Eu sei que foi bem rápido, você pode estudar um pouco melhor depois, para você saber detalhes sobre isso. Mas eu queria agora estudar com vocês um pouquinho mais profundamente sobre esses 3 objetos que tinham dentro da arca, que tem a ver muito com com a maneira como Deus espera que nós também tenhamos esse relacionamento com Ele hoje. Primeiro, tinha o maná, que era a comida que Deus deu para o povo dele no deserto, vindo do céu. E eles não podiam guardar para outro dia, porque estragava. Era cada dia, a não ser no 6º dia, porque no 7º dia eles não podiam colher. Mas Deus dava o alimento para eles, representando para nós hoje o poder que Deus tem de suprir nossas necessidades. De ser esse Deus mantenedor, comunicando para nós que essa aliança com Jesus hoje, ela é feita também de confiança. Confiança em Deus. De colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Que Ele vai suprir nossas necessidades. Que Ele vai suprir cada um de nós aqui as nossas necessidades. No tempo dEle. Que Ele vai suprir não só nossas necessidades físicas, mas também espirituais e emocionais. É interessante pensar nisso sobre quando Jesus fala para colocarmos o reino em primeiro lugar. Tem a ver com essa confiança. Ou seja, o nosso relacionamento, a presença de Jesus em nós hoje, tem a ver com confiança. Como está a sua confiança em Deus hoje? Estamos confiando mesmo em Deus? Que Deus vai suprir nossas necessidades? E uma forma de expressar essa confiança é colocando o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. É dando nosso tempo, dedicar tempo para servir a Deus. Mesmo nessa correria que nós vivemos no dia a dia da nossa vida em São Paulo. É dedicar tempo aos irmãos, é dedicar tempo a alguém que quer estudar a Bíblia. Isso vai levar tempo, seu esforço, para você se dar. É fácil a gente confiar em Deus, para Deus suprir os outros. Mas o desafio é quando você está na situação. E você precisa confiar. É comigo, é agora. Muitas vezes eu vejo várias mensagens que nós trocamos. Olha, ora por mim, a gente fica orando pelos irmãos, e nós depois vemos as notícias, os irmãos falam, obrigado pela oração. Olha, fulano ficou melhor, olha, eu consegui um emprego, ó, meu filho está melhor, eu mudei tal coisa, muito obrigado. E a gente fala, glória a Deus. Mas quando é conosco, aí que vem a prova de se nós confiamos em Deus mesmo. Sabe, houve uma época, ano passado, a Rosângela ficou bem doente. E ela teve alguns sangramentos e teve que tirar o colo do útero. E quando a coisa chega em você, na sua casa, aí você sente da pele, né? E eu lembro de orando e pedindo orações para os irmãos. E ela foi fazer a cirurgia. E eu falei, poxa, Deus vai me abençoar, ela vai ficar bem. E logo após a cirurgia, ela continuou tendo sangramentos. E ela voltava ao médico várias vezes. E esse sangramento não parava, ele cauterizava e não parava. Puxa vida, mas é uma cirurgia tão simples. O médico mesmo falava, isso aqui é tão simples de fazer. Não sei o que está acontecendo com você, várias vezes. Isso demorou meses. Até que o médico falou, vamos tirar o útero. E eu estava orando, e eu confesso que no meio do caminho eu estava perguntando para Deus, por quê? Por que comigo? Né? Por quê? Porque eu tenho orado, tenho pedido, tem uma igreja orando por isso.
Irmãos, por que está tão difícil? E tantas pessoas vão fazer isso, e é tão, não é simples, mas é uma cirurgia corriqueira, muitas vezes. Não é muito complicada, né? Se bem que toda cirurgia é complicada, né? Eu mesmo, quando vejo um bisturi, eu admiro a minha esposa, a força dela, e ela teve que tirar o útero, depois de alguns meses. E qual não é a nossa surpresa? Depois de fazer alguns exames, foi detectado algumas células que estavam a 1 grau de se tornar câncer. Ou seja, se não tivesse acontecido isso, ela teria um câncer. Então eu fiquei pensando, puxa vida, como é difícil para nós confiarmos em Deus. Deus sabe de tudo. E graças a Deus, no nosso caso, hoje ela está bem, graças a Deus, desse problema. E deu tudo certo. Mas e quando também as coisas não dão certo? Aí eu lembro aquela escritura de Abacuque, né? Abacuque 3,17. E fala que mesmo que as figueiras derem os figos, as parreiras derem as uvas, que os currais estariam cheios de ovelhas, não teria ovelhas, mesmo assim, Abacuque falando, eu vou confiar no Senhor. Isso é um desafio. E é isso que está intimamente ligado no nosso relacionamento com Deus. Nessa nova aliança que nós fazemos com Jesus. Precisamos confiar. Você confia? Precisamos crescer em confiança em Deus. Por isso, o maná, simbolizando isso dentro da Arca da Aliança, e a nova aliança com Jesus também se dá através de confiança. Precisamos confiar em Jesus, na palavra dele, nas promessas que tem lá, que são infalíveis. Mesmo quando parece que vão demorar para acontecer, mas elas são infalíveis. Coloca o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, que todas as outras coisas serão acrescentadas. É uma promessa, é infalível. Segunda coisa que nós vemos lá dentro da arca, as tábuas da lei, cunhadas pela mão de Moisés, colocadas lá dentro, representando a palavra dele, a palavra de Deus. As direções que Deus deu para o povo, para que o povo vivesse uma vida de obediência, para que o próprio povo não se prejudicasse sua própria vida, não cometesse erros que os destruísse. Da mesma forma, irmãos, Deus queria que essa palavra fosse respeitada, para o nosso próprio bem. Da mesma forma, a presença de Deus, o nosso tabernáculo, se faz também pelo nosso contato com a palavra de Deus. Essa aliança com Jesus que nós fazemos, ela é viva dentro de nós através da palavra de Deus. Desse livro que você tem aí, preparado, mastigadinho, que hoje nem é mais livro, né? Muitos nem usam mais o livro, usa o celular, né? Ou o iPad, você liga, né? Alguns abrem a Bíblia, outros ligam. Hoje, você está até na nuvem, não é? Se olhar para cima, você vai ver a Bíblia passando lá em cima da nuvem. Todo lugar que você quiser, lá está a Bíblia. Mas você já parou para pensar que no primeiro século não tinha? Para eles terem a Bíblia, algo ali registrado, ou mesmo antes do primeiro século, era muito difícil, era caro. Só pessoas abastadas tinham acesso à palavra de Deus. Hoje nós temos ela à nossa disposição. E a Bíblia está aí para nos direcionar uma maneira certa de viver. Eu, quando cheguei nessa igreja, eu não sabia abrir a Bíblia em nada. Eu lembro, quando me estudaram a Bíblia comigo, falaram para mim, abre a Bíblia de Mateus. Eu peguei a Bíblia, comecei a chacoalhar, passar para cá, uma chave. Fiquei uns 10 minutos ali procurando, o irmão de propósito deixou eu ficar perdido ali, para eu entender que eu não sabia nada da Bíblia mesmo. E aí, aprendendo a Bíblia, entendendo melhor a Bíblia, aquilo foi me transformando, tirando os enganos da minha vida. É impressionante o amor de Deus por nós, né? Preparar um livro. Nós somos conhecidos, o povo cristão é conhecido como o povo do livro. Sua fé hoje, ela é baseada num livro.
que esse está com você. E nós precisamos ler. Eu vejo alguns irmãos falar, eu não gosto de ler. O brasileiro não tem muito costume de ler, né? Eu não gosto de ler. Tudo bem, meu irmão, mas você precisa ler. Você precisa. Eu, quando cheguei a essa igreja, eu não gostava de ler. E confesso que até hoje eu tenho que fazer um certo esforço. Mas eu sei que eu preciso. E por eu precisar, eu vou atrás. Eu preciso. A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem um efeito. Quando você começa a conhecer mais profundamente, ela muda, ela transforma. E nós precisamos estudar a Bíblia. Não só superficialmente, mas entrar mais a fundo. Você não pode ser um TSN. Sabe o que é TSN? Totalmente sem noção. Na Bíblia. Cada um aqui é totalmente sem noção em alguma área, não é? Eu sou totalmente sem noção para iniciar uma conversa no elevador. Minha família fica doida comigo por causa disso. Eu não consigo entrar no elevador e chegar e ver as pessoas caladas e não falar nada. Eu quero iniciar uma conversa. Outro dia eu estava no elevador lá em casa, estava vindo para a igreja, estava vindo eu, a Rosângela e o Gustavo, a Priscila já estava aqui. Entramos, eu moro no quarto andar, e no andar de cima mora um casal que se mudou há 2 anos. E aí estava só a moça, a hora que parou no meu andar, a moça estava no elevador, eu entrei, e eu fiquei lá, assim com o meu dedo assim, ó. O que eu vou falar para ela? Gustavo e a Rosângela quieto. Falei, oi, tudo bem? Falei, cadê seu marido? Que eu não tenho visto ele ultimamente. Ela me falou, nós nos divorciamos. Isso do quarto até o elevador desceu, chegou no térreo, eu fiz essa pergunta no térreo. Tinha mais 2 andares, que é o S1 e o S2. Aí eu, para corrigir o ambiente ali, meu filho já fechando os olhos assim, eu perguntei para ela, e aí, você está gostando de morar aqui nesse prédio? Ela falou, eu estou, mas o apartamento é dele, eu tenho que devolver. Todos nós somos TSN em alguma área, mas da Bíblia você não pode ser. Do conhecimento da palavra de Deus você não pode ser. Sabe, em Oséias 4, versículo 6, diz que o povo se perdeu por falta de conhecimento. Sabe o que é um povo inteiro se perder, ser destruído por falta de conhecimento? Então não é à toa que Deus colocou dentro da Arca da Aliança as pedras com a mensagem, com os mandamentos. E não é à toa que a Bíblia chegou para nós hoje, dessa forma que você tem aí. É para nós devorarmos a Bíblia. Para nós sermos conhecedores da Bíblia. Terceira coisa é a vara de Arão. De Arão. Sabe, a vara, ela representava, todas as vezes que Arão, junto com Moisés, estava para anunciar algo para o faraó, Arão usava a vara. E aquela vara sempre tinha algum poder de Deus para anunciar uma praga ali ou algo para o povo. A vara tinha um significado. Era o poder de Deus ali dentro. E o interessante é que na arca, essa vara floresceu. É como você imaginar uma enxada, um cabo de enxada. Já viu um cabo de enxada? Ele é seco, não é? Ele é seco. Imagina sair um broto dali. Não tem nada, ele não está ligado na terra, ninguém está jogando água nele. Floresceu. Deus também queria comunicar algo para nós sobre essa aliança. Sabe, trazendo isso para nós, a presença de Deus no nosso tabernáculo também se faz pelo poder do Espírito Santo concedido a nós. Esse Espírito que Deus colocou em mim e em você tem poder. Amém, Héctor? Tem poder. Você acredita nisso?
que Deus se faz presente em você e colocou o Espírito Santo em você e tem poder. E começou, sabe quando? Quando ele fez você de morto virar vivo. Morto espiritualmente, virar alguém vivo espiritualmente. Por isso, os brotos, que Deus é capaz de transformar o que é morto e dar vida. O nosso relacionamento com Deus hoje também, nessa nova aliança com Jesus, se faz pelo poder que Ele colocou em nós, através do Espírito Santo. Primeiro, para fazer de você de morto, ser um homem, uma mulher que tem esperança, que tem vida com Deus agora. E depois da sua caminhada, para você crescer espiritualmente, para você ser usado espiritualmente, para você ser usado para salvar outras vidas. É milagroso muitas coisas que acontecem. Está com uma pessoa, estudando a Bíblia com ela, e ela se transforma, e ela muda o casamento dela, ela muda o caráter dela. É impressionante. Então eu fico pensando em mim quando eu cheguei nessa igreja. As transformações que Deus fez no meu caráter. Um homem seguro, um homem cheio de vergonhas, de insegurança, de dúvidas. Eu estar aqui, falando para um público, jamais eu pensava isso na minha vida. Eu queria ficar escondido no meu quarto. E pensando no Jorge da semana passada, não ia falar isso, não acabei lembrando, viu, Jorge? Pensando no Jorge da semana passada, o Jorge, quando chegou aqui, ele compartilhou como era a vida dele, né? A vida dele era bem doida, né? Pra falar a verdade, né? Desculpa aí, Jorge. Mas eu não tive essa vida tão doida. Eu era do tipo certinho, sabe? Aquele rapazinho que talvez a vizinha ia falar, eu quero que minha filha case com ele. Minha vizinha era Rosângela. Mas esse negócio de ser bonzinho, eu tinha um chefe num trabalho que eu tive que falava assim, ó, de bonzinho o inferno está cheio. E é uma verdade. Porque na verdade você se acha bonzinho porque você se compara com os piores, né? Mas eu não reconhecia a maldade que tinha no meu coração. Eu não reconhecia o egoísmo dominando a minha vida. Eu não reconhecia a imoralidade na minha vida. A ingratidão com meus pais, com a minha mãe. Minha mãe sempre fazendo tudo de melhor para nós. Sabe como é que é um jovem chega em casa com fome? Ah, só tem isso para comer. E eu lembro do irmão entrando com a palavra de Deus na minha vida e me chamando, me fazendo enxergar. Caramba, eu não sou bonzinho coisa nenhuma. Eu sou muito ruim. Mas sabe, é difícil. Alguns aqui talvez sejam assim, né? Também tem uma vida... Às vezes a gente espera que uma pessoa que tem uma vida completamente cheia de coisas, de pecados... para ele foi fácil, porque é fácil você sair do preto e ir pro claro. Mas e quando você se acha bonzinho? Também não é fácil. Quer dizer, não é fácil, é difícil, viu, Jorge? Não menosprezando você. É difícil. Mas quando você se acha bonzinho, é mais difícil ainda. E eu lembro da palavra de Deus me ajudando a enxergar que eu não era bonzinho coisa nenhuma. Por isso, irmãos, o Espírito Santo, ele trabalha, ele quer tirar o melhor de nós, quer nos fazer poderosos. A gente estava treinando esses jovens para vir aqui e fazer a ceia, o bem-vindo. Cada grupo aqui, tem vários jovens sendo treinados na igreja, graças a Deus, amém? E eu lembro na semana retrasada, quando o Felipe e a Jennifer, lá do leste, iam fazer a ceia e oferta. Eu fui abraçar, eu fui falar com o Felipe, ele estava tremendo, a perna dele estava tremendo. Eu sentei aqui do lado da Jennifer e peguei na mão dela, a mão dela parecia um cubo de gelo. Mas sabe, eles vieram aqui com o desejo de ser usados por Deus, ser transformados, ser treinados. E Deus está usando. Sabe, dá um medo danado de subir aqui. Mesmo para quem tem muitos anos, dá um medo de ser líder de igreja em casa, dá medo. Dá medo de ser um diácono, dá muito medo. Mas sabe, Deus pode nos dar poder. Deus vai nos instruir. Nós temos que nos colocar à disposição.
Sabe, eu sei que há alguns irmãos aqui que têm, por causa da história, da nossa história, alguns se machucaram sendo líderes e hoje têm muito medo de voltar a exercer seu dom. Mas lembra que você tem o poder do Espírito Santo dentro de você. Você tem o Espírito Santo dentro de você que quer te conceder poder e quer desenvolver os seus dons. E você pode aprender, sim, uma nova forma de liderar que não vai machucar você, que não vai te desgastar ao extremo. Nós estamos aprendendo juntos. Então, o nosso relacionamento com Jesus tem a ver, hoje, essa nova aliança, tem a ver com esse poder, o poder do Espírito Santo que está em mim, em você. Sabe, para terminar, eu queria perguntar para você, queria concluir. A Arca da Aliança, ela foi trocada, nessa nova aliança agora, pela presença de Jesus na nossa vida. Como anda a sua vida nessas três coisas que representa, que está dentro da arca, que representa hoje, esses símbolos, estão ligados intimamente com a nossa relação com Jesus. Sabe, todo aquele simbolismo foi facilitado de uma forma incrível, que foi colocado hoje a nosso alcance, ao alcance de cada um de nós aqui. E nós precisamos usar. Nós precisamos estar gratos porque Deus quer conceder isso a todos nós. Sabe, eu sei que as trevas têm um trabalho de querer tirar isso da gente. De mim e de você. Assim como a Arca da Aliança várias vezes tentaram roubá-la. E algumas vezes até fizeram isso, depois Davi recuperou. Da mesma forma, Satanás e as trevas querem roubar o seu relacionamento com Jesus. Quer tirar a palavra de Deus do seu coração. Quer fazer você entender que você não tem poder. Quer fazer você perder a confiança e se enfiar no trabalho de dia até a noite, não ter tempo para mais nada. Sabe, agora que nós estamos vivendo uma crise, de certa forma, é um momento de nós crescermos em confiança em Deus. Estamos sofrendo, e é no sofrimento que nós somos chamados a confiar mais em Deus. E não perder a fidelidade a Deus. Esse é o chamado, quando eu estudo essas relações, esses símbolos, é esse o chamado que eu sinto no meu coração hoje. Primeira coisa, confiar que Deus vai nos suprir em todas as áreas. Segundo, que a palavra de Deus está ao meu alcance. E se eu quero manter essa relação íntima, eu preciso estudá-la, eu preciso tê-la no meu coração, eu preciso estar em contato diário com ela, profundamente. E eu preciso confiar que o Espírito Santo, que age em mim, está agindo em mim, ele tem condições de me empoderar, de me dar poder, de transformar, de me usar você, para que essa aliança também chegue a outras pessoas. Por isso, como está o tabernáculo que Deus colocou dentro de você hoje? A gente possa respeitá-lo com todo o nosso coração. Fazer da vontade, do jeito de Deus. Buscarmos com sede. E sermos usados para avançar o reino dele. E estender isso a muito mais pessoas. Amém? Vamos orar, irmãos. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá. De ter todos esses símbolos que no passado eram tão físicos, e hoje nós temos esse significado espiritual para nós, Pai, nessa nova aliança com Jesus. Muito obrigado, Pai, porque Jesus veio aqui, Ele se importou conosco, vestiu a nossa natureza humana, nos ensinou, nos deu direções para a nossa vida, e fez essa aliança tão profunda conosco, Deus. E essa aliança é baseada em nossa confiança no Senhor, Pai. Ajuda-nos a confiarmos no Senhor. Mesmo quando as coisas não dão certo. Mesmo quando demora as coisas para acontecer, Deus, na nossa vida. Ajuda-nos a confiarmos, Pai, porque isso tem a ver com a nossa relação com o Senhor, Deus. É isso que o Senhor espera de nós, por isso o Senhor nos prova. A mesma coisa que a Tua palavra, Deus, sejamos estudantes. Sejamos homens e mulheres que desejam aprender. Não importa a idade, Pai, que vamos fazer esforços para nos aprofundar na Tua palavra. E também, Pai, sermos usados pelo Teu Santo Espírito que está em nós.
nos colocarmos à disposição para sermos transformados, para sermos usados, para sermos desenvolvidos em nossos dons. Essa é a minha oração, Pai. Muito obrigado pelo privilégio de ter o templo do Senhor hoje dentro de nós. E eu oro que o Senhor nos ajude a darmos valor a tudo isso. Muito obrigado, oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus que abençoe a todos.